Pode contar, episódio 5, senão tomada 1. Me sinto no teatro. Ai, adoro! Olá, pessoal, todos bem? Espero que sim. Nós aqui estamos bem, né, Deia? Muito bem acompanhados Muito hoje. felizes, muito bem Uhum. acompanhadas, abrindo aí a segunda temporada Meu Deus, de gravações do Pode Contar. Hoje nós estamos aqui com o tema decoração e junto com também um cerimonialista, duas personalidades aqui da Grande Florianópolis. Meu Deus. Tem um revirando os olhos e o outro apavorado. Mas nós vamos falar sobre eles já ou a gente deixa eles falarem, ideia? Deixa eles falarem rapidinho. Ah, então tá. Então, assim, pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente espera que vocês se divirtam, que aprendam com a gente e que também nos ensinem. Também deixem pra gente ali nos comentários o que vocês gostariam de ouvir aqui com a gente, que assuntos vocês gostariam de abordar, quais profissionais vocês gostariam que a gente trouxesse para esse Pode Contar, para contar tudo. E hoje a gente vai falar de tudo. Vamos falar de perrengues, vamos falar de plano A, B, C e todas as letras do alfabeto possíveis para um evento. Vamos falar de tendência, essência, tudo com muita verdade, com leveza, para que seja agradável para você. Temos aqui, então, Éricles Dalto, para falar com a gente sobre decoração e... Rodrigo Galiza, cerimonial. Muito bem. E a ideia? Pode contar, então? Pode contar. Éricles, pode contar? Pode contar. Rodrigo? Pode contar. Então, Pode contar. Pode contar. Pode contar. Pode contar. Pode contar! Pode contar. Pode contar. Pode contar? Pode contar! Bom, gente, eu já falei o nome dos nossos convidados de hoje, mas vou pedir que eles se apresentem e conversem um pouquinho com vocês aí, falando desse início ou do que eles têm a oferecer para esse mercado tão imenso que é o mercado de eventos. Podem falar, meninos. Então tá. Sobrou Eles pra mim, estão, né? Um de cada vez, eles por estão favor. apontando um Um para de o cada outro. vez. Sobrou pra mim. Mas Vai, Vamos lá. Eu sou o Rodrigo Galiza, 13 anos de mercado aqui na Grande Florianópolis. E a ideia do nosso trabalho, assessoria de casamento, deixar tudo muito mais claro, tudo mais tranquilo para o casal, realmente dar um trabalho bem completo e trazer a essência de cada casal para cada projeto, cada casamento, tudo que a gente tem como propósito de entregar. E é isso aí, eu sou Éricles Dalto, tô aqui hoje para falar um pouquinho de decoração. Eu já tô há 10 anos no mercado de eventos, há 2 anos como decorador assumido, e agora eu tô aqui com o objetivo de trazer personalidade, identidade, de comprar a ideia do casal, levando a eles leveza, sofisticação, elegância e uma festa de casamento inesquecível. Eu posso acrescentar aqui que ele é o senhor das personalidades. Estávamos, inclusive, comentando aqui sobre minha festa de 50 anos. Meu Calma, Deus. calma, não é agora. Faltam alguns aninhos, mas tema já tem. Então, já sei quem procurar. Queridos, falando em decoração, tendência, essência ou um pouquinho de cada? Eu acho que um pouquinho de cada. Também compra a mesma ideia. Hoje em dia, eu acho que a gente quebrou alguns paradigmas com relação à decoração, principalmente porque os estilos mudam, as tendências elas mudam, mas a essência é algo que é fixa, né, nos casais. Não adianta querer comprar a ideia de querer algo que não faz parte de você, porque vai chegar no dia e não vai ter identidade. Vai ser mais para mostrar algo do que fazer com que os convidados sintam, né? Não vai superar uma expectativa, né? Não vai Que comunicar, é né? muito elevada. Hoje a gente Uhum. trabalha muito com a expectativa. E se isso não vier à tona já no início do projeto, a coisa não vai andar. Exatamente. Eu acredito que a questão da essência ela é fundamental, essa interpretação da essência em todos os serviços que serão oferecidos, né? Assim como na cerimônia não é diferente. Então, Mais do que nunca, né? É, Com certeza. Mais do que nunca. é porque bem isso. E
são várias as vezes que nós chegamos bem antes, né, da cerimônia começar, até pra gente se preparar e se ambientar com tudo. E aí a gente olha aquela decoração, a gente olha aquele ambiente que foi montado e a gente diz assim, meu Deus, é a cara deles. E aí os convidados vão chegando e vão falando, Sim. é a cara deles. Ai, muito Nossa, legal. É muito legal são escutar as isso. cores dela. Uhum. Meu Deus, olha só, que perfeito! É muito legal escutar E- isso. e Quando como é o convidado importante- chega com esse Já olhar. tem Com uma esse conexão olhar. direta, Isso. né? Porque eles estão levando as pessoas deles, né? Isso. Então, são as pessoas que conhecem eles. Então, às vezes, uma pessoa que tem um estilo mais borrô, não significa que não vai ser elegante. Mas também, se essa pessoa é assim na vida, chega lá, tem tudo espelhado, eu acho que as pessoas não vão reconhecer. É igual a gente não captar a essência deles para uma cerimônia, começar a falar e as pessoas olharem umas para as outras e dizer assim, ih, essa aí não sabe nada deles. Uhum. Isso aí não tem nada a ver com eles. Então, o mais gostoso pra gente é ouvir o quê? Nossa, é a cara deles. É Nossa, amiga do você é casal. amiga do casal. Uhum, Então, eu uhum. acredito Muito que legal ouvir isso. a decoração, ela vai ambientar este lugar em que os noivos estarão recebendo a todas as suas pessoas como se fosse uma grande sala da casa deles um dia especial. Então, quando a gente fala de essência, né, Ericles, acredito que seja mais ou menos isso, né? E aí vem o cerimonialista também para fazer a junção desses serviços para que um também não choque com o outro, para justamente impactar os convidados e também os casais quando eles chegam ali, né? E o primeiro passo, eu acho que parte da gente, assessor, entender o que o casal quer, entender o estilo de casamento e levar ele para o caminho correto. Não Isso. adianta eu ter uma noiva clássica e levar para um decorador que é integrado para a natureza. É isso. Então, Perfeito. começa por aqui, começa pela gente, entendeu? E depois que tu leva para o caminho do trabalho do decorador. Essa primeira parte do briefing que a gente tem com o casal, que é o início do nosso trabalho, isso é essencial. Para a gente poder também acertar com eles e fazer as escolhas corretas. Uhum. Exato. E eu acho que, complementando o que o Rodrigo falou, a chegada do casal, né, a assessoria é muito importante. A gente recebe muitos casais que chegam pra gente no escritório e eles não têm assessoria, eles não sabem onde vão casar, eles não sabem de absolutamente nada. E eu sempre respeito muito essa parte porque eu acho que eles têm que estar cientes, primeiro porque para casar existe um orçamento específico e existem muitos casais que eles chegam às vezes com um local que não condiz com o que eles querem. Uhum. Existem casais que chegam com um orçamento que não condiz com o sonho. Uhum. E eu sempre falo que a primeira coisa é eles procurarem um assessor que vai direcionar eles tanto para o local quanto para faixa de orçamento, o que eles vão poder investir com cada serviço. Até porque eu acho que seria injusto da minha parte como decorador pegar um casal que tecnicamente não tem um investimento às vezes muito alto e pegar metade do orçamento para decoração e esquecer o resto. Acho Sim. que tudo é complemento. Por isso é Isso. muito importante que eles cheguem já com assessoria que já vai dar clareza para eles. Uhum. E isso também é uma questão que pra gente, a gente não levou nem discussão, né? Já foi algo que desde o início foi consenso, que todas as vezes que a gente trouxer um especialista para falar de alguma área com relação aos serviços prestados para um evento, sempre teremos um cerimonialista. Uhum. Porque a gente compreende que ele é sim o maestro de tudo e que ele é o início Fundamental, né? fundamental para isso, para ter toda essa visão, né? Primeiro para receber o casal, para situar com respeito, com carinho, com acolhida mesmo, falar sobre a realidade sem dizer somente não é possível. Muitas vezes tentar com aquele casal achar um meio para que dentro daquelas condições, tudo isso, ele se sinta feliz e realizado. Ou então dizer, espera mais um tempo e aí vocês vão conseguir se capitalizar mais para aí sim não se frustrarem, e também isso é responsabilidade desse profissional. Então, o que o Eric está falando e o que o Rodrigo estão falando se complementa porque é a realidade. Um evento sem cerimonialista, ele até acontece, mas
o descompasso, ele visível, às vezes, né? vai ficar visível, O assim. caminho vai ser muito Vai ser mais tenso, né? difícil, vai ser mais tenso. muito tenso. Eu fui assessora numa época que não existia Instagram, né? Nem Pinterest e tal. Então, nós fazíamos todo aquele trabalho que hoje vocês continuam fazendo, obviamente, porque, assim, nenhuma foto de rede social substitui uma visita técnica. Jamais. Né? Nenhuma gravação musical substitui uma audição com a pessoa que você imagina cantar no seu casamento, né? E aí vem as degustações e tal. E a decoração, Ericles, quando você pega uma noiva, porque assim, algumas noivas têm muito claro, conseguem imaginar, conseguem olhar o ambiente e o que você sugerir num layout, ela consegue imaginar. E as noivas que têm essa dificuldade. Você colocou um tema no seu stories esses dias, falando assim, que uma noiva estava agradecendo por você ter conseguido, né, captar e corresponder a toda a expectativa dela. E aí, tinha outra noiva para te contratar que estava nessa dúvida. Será que ele vai conseguir captar? E você trouxe essa pauta, eu queria que você desenrolasse um pouquinho isso pra gente. Eu vou falar uma coisa que eu acho que às vezes pode ser um pouco contraditória para alguns profissionais do ramo de decoração. Eu sei que existem perfis de clientes e de fornecedores, né? Mas algo que eu tenho cada vez mais trabalhado dentro de mim é a habilidade de ser versátil com relação ao estilo dos clientes. Por quê? Eu acho que vai muito de bom gosto e também de você conseguir adaptar. Porque tem muito cliente que chega com muitas referências. E eles não sabem, às vezes, o que eles querem. E referências de tudo, né? Referências de tudo. De tudo. Às Tudo é mais um vezes... pouco. Às Até vezes, cerimônia a gente recebe vídeos, tá? às vezes, Imagino que sim. do nada, assim, ela tem uma mesa toda de espelho e aí aparece um tronco de madeira e já tem corda e já tem ferro e ela gosta de uma mesa clássica, uma cerimônia rústica e quando vê aquilo se mistura e ela mesma não sabe ou o casal não sabe identificar qual é o perfil deles. E eles não são obrigados a saber identificar qual é o perfil deles. Eu acho que essa é a obrigação do profissional. Levar eles, né? Captar isso, né? Captar a essência e entregar No para decorrer eles do caminho, o que eles captar isso. precisam. Exato. Então, hoje eu tenho investido bastante nisso, em tentar captar a essência e entregar o estilo que o casal quer, o que ele deseja. Que bacana. Porque esse é o meu objetivo, criar uma atmosfera que traga identidade deles, né, dentro das condições e dentro do que eles imaginam. Então, se precisar unir o rústico com o clássico, o boho com o rústico, unir esse estilo e trazer eles um resultado que traga a identidade deles. Porque é quase como uma construção de uma casa. Você gosta de um painel ripado, você gosta de porcelanato, você gosta de várias coisas. Mas na hora de complementar e criar aquele ambiente, só um profissional, um design de interiores, vai te mostrar o que vai casar. O que vai sair daquilo ali, né? Exato. E na decoração é a mesma coisa. A gente lida com vários gostos, vários estilos. É muito difícil, às vezes, falar para uma noiva que algo não combina com aquele estilo ou que vai ficar cafona, digamos assim. E eu sou muito direto a falar isso para o meu cliente. Que talvez isso já esteja ultrapassado, mas que a gente pode usar de outra forma para que ela também não se sinta frustrada a achar que deu uma ideia errada ou que, né, está ultrapassado o pensamento dela. Mas tentar otimizar e unir, né, para que a gente consiga agradar os gostos do casal. Às vezes tem noiva que gosta de o clássico e tem noivo que gosta de rústico. Sim. E aí, como é que faz? Porque o casamento é uma união de duas pessoas. Sim. Então, são dois gostos que estão ali. E aí, a gente trabalha essa ideia. Né? Às vezes, a noiva ela é mais clássica, o noivo mais rústico. E daí, a gente tá lá numa cerimônia de casamento, onde eles estão falando sobre a união deles, mas não tem os dois estilos. Tem o estilo só da noiva ou só do noivo. Então, a gente trabalha isso nos detalhes, na estrutura. A gente faz um altar lindíssimo, um gazebo com flores, mas aí a gente trabalha com bancos de madeira, né? Então, a gente vai trabalhar a essência do casal nessa atmosfera, respeitando os gostos, a essência deles, unindo tendências, né? E ao mesmo tempo, a essência, que é muito importante.
quando o casal vai escolher o local, né, Rodrigo? Às vezes eles sonham com um local e o local oferece já... Geralmente já tem um estilo, né? Aquele local já tem um estilo. O local ele já fala ele muito já vai falar sobre o a que vai ser o direção. casamento. Aham. Tanto que quando um casal entra em contato comigo, a primeira coisa que eu pergunto é onde eles pretendem casar. Pra eu já entender um pouquinho do que eles pretendem. E pelo local a gente já consegue tirar essa informação. Sim. E aí já aconteceu, acredito que já, de o casal sonhar com aquele espaço e contratar o espaço, mas da decoração ele quer uma coisa completamente diferente que briga com o espaço. Já aconteceu. Né? Já aconteceu. Agora a gente já vai começar a entrar nos perrengues. Já vai começar a ficar mais divertido. E esse caso é porque tinha uma noiva que queria um casamento e um pai e uma mãe que sonharam a vida inteira da pessoa casar naquele local. Ai, meu Deus. Que era completamente diferente da ideia do casamento dela. Isso faz uns 5 anos. E aí eu fiquei naquele meio do caminho, mas no fim eu entendi que quem mandava ali no rolo era a mãe. Entendeu? Mas a gente conseguiu unir as duas coisas. O salão era completamente clássico, a gente fez uma decoração mais borrô, mais do jeito que ela queria. Ficou bonito, ficou legal, ficou um trabalho bacana. Foi desafiador pro decorador na época, foi bem desafiador. Mas deu trabalho. Até tu entrar, tu tá nesse meio, pai e mãe, mais o casal. E aí tu fica ali no meio do caminho. Quem que tu vai agradar? E assim, a gente sempre bate, a gente costuma bater, né, que o casamento é deles. Que o pai e a mãe já tiveram um momento deles, mas talvez o pai e a mãe também tenham talvez eles tenham esse sonho e estão se realizando no casamento do filho da filha, porque no deles, eles mesmos não puderam fazer. Sim. Então, ou estão às vezes a gente... ou estão financiando. Mas assim, hoje a gente percebe cada vez mais que é o casal que financia e vai. A gente tem pouquíssimos mesmo para casais. não ter essa discussão de escolha. Exato. Principalmente por isso. Eu tive uma situação há pouco tempo. Na realidade, quando eles me contrataram, foi uma noiva muito prática. Ela chegou e falou, eu gosto de borro chique, quero mais rústico. O local deles, inclusive, era um local rústico, né? Que tinha mais madeira, era algo no campo, enfim. E aí ela chegou e ela falou, Éricles, eu quero um casamento assim. Borro, rústico, essa mistura desses dois estilos. A gente é assim, a gente gosta disso. E beleza, a gente fechou o contrato, tudo certo. Só que fechamos com antecedência, mais ou menos 1 ano de antecedência. E aí, quando faltavam 4 meses para o casamento, a gente tem mais ou menos uma rotina, né? De atendimento com o cliente. Então, a gente faz um briefing, em média, ali uns 40 dias, 30 antes, pra gente ter essa certeza. E antes, quando eu fazia os primeiros orçamentos, a gente já alinhava cores, texturas, estilo, já no primeiro orçamento. E aí, muita de um coisa tempo muda pra no cá... se muda. De um tempo pra cá, eu já não faço mais isso. Eu coloco só o estrutural, porque eu sempre falo, vai chegar próximo, vocês podem mudar de ideia. Tem noivas que chegam com aquele estilo, elas permanecem, mas tem noivas que não. E a situação dessa cliente foi que, do nada, 4 meses mais ou menos antes do casamento, ela me ligou muito preocupada. Ela falou bem assim, meu Deus, Éricles, eu fui no casamento de uma amiga e aí eu descobri que eu não sou aquela noiva borro chique. Nossa. Eu quero um casamento clássico. Ai, sim. Daí eu falei, tudo bem? Dela bem assim, tá, mas tu não tá preocupado? Daí eu falei, não. Cenografia, identidade, a gente vai trabalhar. Vamos modificar. Claro que a gente vai ter um impacto no teu orçamento. A gente vai ter que alterar algumas coisas, inclusive valores, mas a gente consegue. Ela, mas o local que eu escolhi vai dar certo, vai funcionar? Eu falei, vai, com cenografia, a gente vai conseguir transformar ele e trazer identidade. E aí, nessa conversa toda, eu descobri que ela não era uma noiva clássica. Ela gostava de algo mais romântico e ela gostava de coisas sofisticadas. E aí, o que a gente fez? O local era rústico, mas a gente trouxe
prata, a gente trouxe vela, a gente trouxe iluminação, a gente caprichou nos arranjos, já não apareceu mais o capim, já não apareceu mais muito verde, era Troca mais alguns flores. elementos, né? A troca de elementos Já alterou transforma o tudo. estilo e transformou. E foi uma cliente, assim, que ela ficou impactada com o resultado final. A gente criou algumas coisas diferentes. Eu gosto muito de ficar ligado no Instagram, ali nos Reels, aparecem muitas coisas da gringa, assim, que traz umas ideias que do nada a gente coloca ali, meu Deus, isso daqui tem que fazer nesse casamento. E ela ficou muito feliz porque a gente conseguiu resolver o que para ela era um problema, mas para mim não era. Porque era uma questão de captar a essência e transformar aquilo na atmosfera do casamento. E isso só a experiência que vai te dar Sim. esse feeling, né? E eu acho que a gente apanha um pouco no começo, mas É. quando tu começa a praticar muito isso no teu dia a dia, quando isso vira ofício, na verdade, né? A gente consegue captar isso, às vezes, numa única conversa. Leva um tempo para poder se aprender tudo isso, a captar isso de forma rápida. Mas quando você vira essa chave, o trabalho fica muito mais fácil. Fica muito mais leve pra gente, como assessor, pro decorador, principalmente, que precisa transformar aquilo ali num projeto palpável, fazer uma entrega. Isso é muito legal. É um resultado muito bacana. E aí, quando a gente precisa alterar os planos? Agora a gente vai entrar em outro tipo de perrengue. Plano A e B? Plano A, B, C, D, E, F, G, H. Eu só quero entender por que tem altares que o decorador diz que no layout dele não tem aparador. Olha, esse é um dos grandes Eu deixo pra ti. motivos do porquê. Eu deixo pra ti essa resposta aí, tá? Só queria entender. Às vezes é uma questão de estética, né? Eles não se preocupam com a logística, com o celebrante, o que ele vai ter na mão. Mas tem que ser, E tem que ser funcional. Às vezes é uma questão de orçamento também. Eu vou te dizer que de um tempo pra cá... Decoradores, não tirem o aparador do orçamento. Tem que É ser igual, funcional. é igual a cortina que vai tapar o bar. Não é discutível. É igual o guardanapo. Não dá pra sair do orçamento. Pode ser uma mesinha redonda pequenininha, mas a gente precisa. Às vezes por isso que há um tempo atrás, desde sempre, na realidade, eu nunca abri o meu orçamento para os clientes escolherem o que eles querem com questão de custo. Eu acho que tem alguns locais que a gente trabalha que fornecem alguns materiais. E a gente acaba... O casal sempre quer utilizar, e tem situações de, por exemplo, aquele material não ter a mínima possibilidade de você utilizar. Aparador de cerimônia é uma coisa que eu odeio utilizar o do local, porque nem sempre é um aparador bonito. E ele tá no altar, ele tá na frente do arco ou da trave. Ele vai aparecer em quase todas as fotos. Vai em tudo. aparecer em tudo. Ele vai aparecer em tudo. Exato. Que nem a noiva. Às vezes É tem isso. aquele aparadorzinho lá de MDF que já tá inchado. Branco. E aí, tu coloca um arco de flores e os noivos não querem colocar aparador porque já tem no local. E aí é a questão da economia porca, que eu digo assim, sabe? Eu chamo de Porque, economia porque você vai economizar um valor do aparador, mas vai tirar tudo porque vai estar na foto, você vai ver, e aí não vai ficar legal. O casamento em questão aconteceu tem um tempinho já. E eu cheguei lá e eu falei assim pra pessoal da decoração, eu disse assim... vocês já vão colocar o aparador? Porque eu preciso preparar o material. Ah, não, mas nesse layout não tinha aparador. Eu disse, mas por que não tem aparador? Não, porque... Por que não tem um aparador? Não, porque porque tem esse caminho, porque a ideia é parecer não sei o quê. Eu disse, e o que eu faço com a simbologia, que é de areia, que eles escolheram? E o que eu faço? Onde é que eu vou assinar o documento civil que eu tenho que assinar publicamente? Onde é que eu largo o microfone quando tiver algumas cenas? Mas aí eu acho que entra muito a experiência do assessor, né? Não, precisa ter. E barrar isso. Não, e aí eu quero que tenha. O assessor, ele foi sensacional, porque foi em outra cidade. Tem que ser. Ele foi sensacional, ele foi... Até ele disse assim, não, me diz onde é que eu tenho o galpão que eu vou lá buscar. Porque o pessoal da decoração disse, agora eu não tenho mais tempo, não sei o quê. Como eu era em outra cidade, eu cheguei 3 horas antes. Então, eles conseguiram ir até o galpão
pra pegar e aquele profissional, ele nunca mais olhou na minha cara. Porque na cabeça dele, eu escangalhei o layout dele. Só que Mas o precisa ser layout funcional, dele gente. não. De repente, ele deveria ter feito, então, um cantinho de fotos com aquele layout. Não o altar. Porque, às vezes, a noiva não quer que alguém fique segurando o buquê. Porque, às vezes, até pra mãe ou pra avó, sei lá, ficar segurando o buquê ali é ruim e pesa, né? É Sim. difícil. Então, às vezes, a gente coloca... Às vezes, o casal, elas estão com terço, querem apoiar. Lencinho, gente. Não tem onde colocar o lencinho. Então, tem que ter, nem que seja uma mesinha redondinha, uma coisa que fique no canto, mas tem que ter. Uma Então, eu falta de penso assim... comunicação, né? Faltou comunicação. Agora, quando é um elopement, alguma coisa assim, que é mais próximo e às vezes nem microfone não tem, aí não tem problema, né? Mas quando é uma cerimônia, meu Deus, e o caderninho dos votos? Aí eu faço o quê? Fico segurando aonde? Embaixo do braço? Então tem umas coisas que eu realmente não entendo. Mas é bem isso, assim. Eu acho que é muita falta, às vezes, de comunicação. E eu sempre digo que a assessoria e a decoração, elas precisam se conversar. Até mesmo por causa disso. Acontece muito de a gente estar no meio de um evento e o pessoal tem a mania de oferecer um produto e esquecer que tem muitas coisas por trás disso. Às vezes chega lá no Perfeito. casamento, o buffet resolveu dar uma mesa de café. E aí, do nada, eu preciso de um aparador. Tá, mas peraí. Às vezes acontece. Às vezes a gente fica sabendo coisas no dia. Aham. Defendendo o meu lado. não. Mas, Não, tu mas sabe, é mesmo. eu sou muito prático. Sim. Ok, não tem aqui, a gente faz de outro jeito e tudo vai dar certo. Exato, Aham. porque aquele momento não é um momento de você criar confusão com o fornecedor. Não. Eu não Tem vou que ser brigar com o solução. cara do É. buffet porque ele botou um café. Eu vou resolver o problema, né? Então, assim... O que a gente pode fazer pra resolver? Exatamente. Aí é juntar a força. Junta, Aham. une as forças, cerimonialista, decorador, o que a gente pode fazer pra resolver. Porque naquele momento a gente não pode criar problema com o fornecedor. E, infelizmente, uma coisa que acontece dentro de um casamento é que a gente lida com vários egos. Muito. É o ego da banda que quer ser destaque, quer espaço. É o ego de outro fornecedor que tem que aparecer. Então, é o ego... Eu tive uma situação há alguns dias atrás que foi terrível. Eu odeio ser desrespeitado. Eu acho que uma coisa é você estar ali como fornecedor. Eu não me sinto uma estrela. Eu me sinto uma pessoa que tá ali por um sonho. Né? Tanto que eu, às Uma vezes... entrega, né? Às vezes eu sou convidado pra ir no casamento e eu morro de vergonha. Porque às vezes chega lá, daí tá lá como convidado e daqui a pouco os noivos... o nosso decorador, e fala pra todo mundo. E daí todo mundo olha pra mim e daí eu falo, meu Deus. Não precisa. Mas eu acho que assim, é uma luta de ego às vezes. E eu tive uma situação que eu fiquei muito chateado. Eu choro, gente. Eu choro de verdade. Eu fico muito chateado, eu choro. Eu tava finalizando um casamento. Era um casamento muito intimista. E não era minha obrigação fazer o que eu fiz. Mas eu gosto muito de cuidar dos detalhes. E esse local, ele tinha umas louças lindíssimas, né? E aí eu resolvi montar a mesa. Eu falei, não, eu vou montar e deixar prontinha. Até porque o fotógrafo chega, às vezes não dá tempo de esperar os garçons chegarem pra montar. Então eu não me importo, às vezes, quando é algo pequeno, de fazer e deixar tudo pronto aos mínimos detalhes. E aí o ser chegou pra mim, eu tinha deixado tudo pronto. E existem... foi um ser. Existem regras, né? Existem regras de etiqueta. Sim. E até aí eu concordo. Por exemplo, eu jamais vou querer colocar a faca na esquerda porque eu sei que ela é na direita. Né? Eu no acho meu caso, tu pode colocar que eu sou canhota. Mas assim, eu sei que tem regras de Sim, etiqueta sim, que quando existem. você olhar numa foto, Sim, vai você vai fazer falar, diferença. nossa, a faca tá errado, o lado tá errado, né? Quem entende vai ver que tá errado. A gente tem esse toque, assim, decorador. Sim.
Mas eu tinha combinado um layout com a noiva, nas referências, nas ideias. O prato era muito bonito, então a gente decidiu que o guardanapo ia ao lado do prato. E eu sou chato, eu gosto que o guardanapo tenha o desenho, fique ali certinho. Eu sempre monto uma mesa de referência pro pessoal que vai fazer a É montagem. verdade, esse bilhete eu já vi. Enfim, o Ser Maître chegou e falou pra mim, tudo bem, eu tenho 20 anos de experiência, mas se você que é o decorador quer fazer errado, faça. E eu fiquei muito chateado. Porque eu estava só cumprindo com o meu trabalho, com as referências e com o que eu e a noiva combinamos. E aí você tem que lidar com o ego de uma pessoa querer mostrar que ela sabe mais do que você. Independente, eu não sei. Eu ainda aprendo todos os dias, todos Com os casamentos eu certeza. aprendo. Vai Nossa. aprender. Eu tenho muitos anos pela frente pra aprender. Todos Mas eu acho que é nós. muito isso, de lidar com o ego das pessoas, de quererem ser melhor. E ninguém é melhor do que ninguém dentro de um evento. Você tá ali, ó, pra realizar um sonho. Acho que é a união de todos os fornecedores que uma fazem o grande resultado orquestra, como final. eu né, sempre cara? falo, Em prol de cada um um objetivo. tem a sua entrega. Sim. Exato. Em algum momento, tem a sua importância. cada um vai ter a sua importância. Eu sempre falo isso. Quando eu vou celebrar com alguma equipe que eu nunca trabalhei, que não sabe ainda como é que eu faço, eu falo, ó, quando, né, fotógrafo, filmagem, eu sempre aviso, olha, gente, tal momento eu saio, tal momento eu saio. Eles, não, fique à vontade, você faz parte daquele momento. Eu digo assim, não, eu sei. Mas é que quando eu não estou com a palavra, eu não preciso estar presente. Sim. A minha figura de autoridade, que é uma autoridade que o casal dá pra gente, né? A menos quando eu tô ali fazendo com um efeito civil, aí eu estou também representando a parte legal. Mas eu penso assim, por que eu vou ficar ali na hora que eles vão receber a aliança? Se a pessoa de importância naquele momento, o porta-voz é quem literalmente está levando a aliança. Então, é um momento do casal com a pessoa escolhida, ou com um pet, né? Ou tirar do bolso, ou fazer alguma brincadeira, às vezes, que fazem, né? Esses dias eu vi um vídeo tão lindo que a aliança, durante a cerimônia, foi passando de mão em mão, como se as pessoas estivessem, né, aquecendo ali, abençoando. Eu achei muito bacana. Eu fico preocupada com a logística, por causa do número de convidados, se vai chegar a tempo. Se cair em algum lugar. Tudo dá certo. E eu fico pensando, na hora dos votos, gente, eu só fico ali se eu não tenho pra onde ir. Agora, assim, não me interrompa quando eu estou falando, porque a gente perde a linha do negócio, Sim. a gente perde a emoção do negócio. E eu já tive situações da pessoa dizer assim, chega pra lá, e o chega pra lá era literalmente sair. Dali eu disse assim, poxa, eu já tô dando um monte de... O profissional mandou eu e o noivo sair na ocasião. E teve uma situação que o noivo falou assim, cara, deixa ela trabalhar. Eu me senti muito constrangida. E as pessoas ficam com raiva da gente, enfim. Mas quando eu penso na decoração... E primeiro que o cerimonial, eu penso que é quem conduz, né? Vai ser quem vai conduzir desde o início... E essa indicação já de perfil. Quando eu penso na decoração, eu volto a falar o que eu falei no início ali. É como se eles tivessem recebendo de uma vez só, na casa deles, todas aquelas pessoas. Então, precisa, sim, ter isso. Ter bom gosto, ter alinhamento, ter capricho, ter cuidado, ter Exato. zelo. Não é só mais um evento. E a decoração é tudo que tu vê de palpável do que a gente monta. Por isso que elas se preocupam. Por isso que é um tema, na verdade, tão criterioso e tão minucioso a gente tratar. Porque tudo que tu tem de palpável para aquele dia é a decoração, que tu vai ver. Isso. Tu vai ver comida, vai ver bebida, vai ver o bar, vai ver a celebrante, a música, enfim. Mas o que tu idealiza na tua cabeça, principalmente, é a decoração e muitas o vestido. Mas eu acho que ainda a decoração ganha. Disparado. Não, eu também acho, assim. Eu já fui cerimonialista. Eu ia Eu já fui dizer... assessor e eu vou te dizer que um dos motivos por trocar, por fazer essa mudança de profissão, eu me sentia, e eu acho que isso é uma dor, eu acho que é uma dor que alguns cerimoniais têm, ou pelo menos todos, porque o cerimonialista, ele trabalha, ele soa, mas no final o decorador ainda sai ganhando
Porque parece que elas não conseguem, os casais às vezes não conseguem visualizar a importância que é do assessor que carrega nas costas toda a responsabilidade. E ele não carrega uma coisa, ele carrega todas. Tudo. São mais de 20, 30 fornecedores na responsabilidade de E um pra que assessor. tudo dê certo, Pra que eu tudo dependo dê de todos. Eu E dependo de lembro todos eu pra que lembro tudo dê certo. como assessor, às vezes, eu ficava lá, chegava, era o primeiro a chegar, o último a sair. Às vezes não, sempre, né? É. E assim, no outro dia, nenhum muito obrigado. Né? Mas Acontece. isso acontece. 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 E eu acho... O pior pra Acontece mim... e tu tem que desapegar. o Porque pior senão pra vai mim... tratar na terapia, que senão não vai... Quando eu era não. assessora, o pior pra mim era no domingo. Você tava lá com os pés inchados, né? Às vezes eu nem conseguia dormir ainda. Eu já cheguei de evento 10 horas da manhã de domingo, sendo que 7 horas eu tava no salão de sábado para receber a bebida. Sim. E aí já não volta mais, né? Você Né? já fica direto. E receber uma mensagem assim: e a minha tia falou que não tinha papel no banheiro. Aí sempre É. tem, né? Sempre vai Aí, ter as sabe o pessoas que sem eu... noção. Aí eu comecei a agir assim. No início eu chorava, porque eu dizia assim, então se resume a isso, o meu trabalho. Então, meu trabalho não foi de excelência porque faltou papel no banheiro. Mas aí você avisa a sua tia que agora eu não posso mais resolver. Se ela tivesse me falado na hora, eu tinha como resolver. E o assessor, ele passa por essas coisas, sobre essa responsabilidade de conduzir o pré, o durante e ainda o pós, né? Porque tem recolhimentos, tem quebras, tem um monte de coisa. E então, quanto mais objetivo, claro, quanto mais cercado de bons profissionais, de profissionais responsáveis, dedicados mesmo, né, O time Rodrigo? que tu monta com o casal vai te mostrar muito isso. Isso. A entrega do dia não que ela vai ser resumida ao time. De forma geral, ela é, mas tu tem que saber escolher isso pra não te incomodar lá na frente. Sim. E aí tu sabe que tu vai ter um evento mais tranquilo, uma entrega legal, que tu sabe que a coisa vai acontecer, entendeu? Eu não vou precisar me preocupar, por exemplo, eu escolhi fotógrafo X, que eu sei que vai sair da cerimônia, vai levar o casal para poder fazer as fotos pós-cerimônia. Ele vai me dizer, não, vai pro salão que aqui eu me viro com o casal, entendeu? Isso é parceria. Isso é parceria entre profissionais, entre um time. E por quê? Porque a gente tá em prol de um sonho, de um casal. Entendeu? E tem profissional que vai te dizer, não, eu preciso que tenha alguém aqui para me ajudar com isso, isso e aquilo outro. Sendo que não tem nada a ver com o teu trabalho. Mas, como aí a gente entra na questão de, não, eu vou trabalhar em prol do casal, a gente acaba... Todos por isso, né? Perguntas específicas agora para os momentos da cerimônia. Posso? Pode. Podemos, né, Daya? Iluminação é responsabilidade de quem? Iluminação deve estar no briefing de contratações, né? Eu vou ser bem sincero com relação a isso, porque no meu orçamento eu já coloco que 3 itens não estão dentro do meu projeto. A iluminação cênica, a tenda e pista plotada, ou pista de dança. Mas a gente sempre auxilia os casais nessas contratações, indicando fornecedores que a gente conhece e que vão executar um trabalho de qualidade. E no meu sistema isso também é tudo separado. Que fique bem claro. Exato. Que fique bem claro. Fica perto da decoração, mas Exato. são itens separados. Decoração, iluminação, pista de dança e tenda. Isso. Digo isso porque a gente não costuma botar junto com o projeto. Depende muito do projeto, do casal e também da assessoria. Tem assessores hoje que pedem pra gente auxiliar nessa escolha. Então, Éricles, você já conhece o pessoal da tenda, você já conhece o pessoal da iluminação, sabe quantos pontos vai precisar, e aí a gente auxilia, né? Porque eu acho que não custa nada. Como é um trabalho em conjunto e a gente gosta de ter... geralmente os nossos feedbacks com assessores são esses, porque a gente trabalha muito em conjunto e favorece muito. Porque não é pra dificultar. É pra ajudar. Sim, sim. Digo isso porque eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Mas o decorador, ele é o único profissional que pode acabar com o casamento. Ele pode acabar com o teu casamento. Porque tudo tá na mão do decorador.
Se ele não souber aonde dispor o layout exatamente como tem que ser, ele pode estragar com a circulação do garçom, ele pode estragar com as fotos na frente da mesa de doces, se ele colocar uma mesa na frente de uma porta, porque não vai ter espaço. Então, ele pode, sim, prejudicar o teu evento. Por isso que é importante essa comunicação entre assessor e decorador, para que tudo isso fique dentro de uma logística que não atrapalhe o evento, que funcione, né? Então, isso é muito importante. E essa comunicação também com relação a esses itens que devem ser contratados. Tem muitos clientes que querem economizar e não contratam iluminação. E aí, o que acontece? A luz vai... A cerimônia no escuro. Exato. Nossa. E aí a gente entra numa vertente também. Tu pensa em casar num final de tarde, 3, 4 da tarde. E aí, se a tua cerimônia começa às 5, então automaticamente o casal jurou pra ti que vai começar às 4. É que assim, eu não tô falando nem só do fator externo. Sim. Eu estou falando de casamentos dentro de salões Sim. que os fotógrafos tiveram que deixar acesos os LEDs. E as fotos, assim, enfim. E eu fiquei ali com bastante dificuldade e sombra e tudo. E na ocasião, quando se estava conversando sobre isso, lá naquele momento do jantar, dos fornecedores falaram, ficou um jogo de empurra. Eu falei que aqui a gente ia falar de perrengue, né? Sim. E aí, eu me lembrei hoje de trazer isso, ainda conversando em casa com o Kennedy sobre a pauta, ele disse assim, lembra de falar sobre a iluminação, porque é importante que fique claro que a iluminação, ela é mais um serviço. Sim. E eu tive um... Mas se você contrata uma tenda, a tenda não tem luz. Mas ela junto. Tu tem que iluminar. A tenda é uma outra questão. Só que né? isso eu acredito que isso é uma obrigação do próprio decorador falar isso. Por isso que eu sempre deixo bem claro dentro da nossa proposta. A gente não é responsável, mas eles estão vendo que são itens que precisam ser contratados. Isso é muito importante. Mas aí existem várias coisinhas que nesse meio do caminho, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer polêmica, mas que é uma realidade. Por que eu não coloco iluminação? Eu não faço iluminação. Eu decoro. Isso. Não é minha especialidade iluminar. Sim. É outro serviço. Mas é muito... É outra empresa, é outro serviço, tudo. Parece ser algo muito simples. É um complemento. Não É é. um complemento. E aí vem uma história que eu falo sobre existem profissionais qualificados para fazer essa questão da iluminação. Hoje, a gente trabalha com algumas empresas e aí tem uma coisa que acontece muito, né? Vamos falar de polêmica, vamos jogar. Sim. Jogar. Até porque a gente está conversando sobre esses assuntos aqui para ampliar mesmo, né? Exato. Ampliar horizontes e conhecimento, porque o cerimonialista vai fazer a visita técnica, o decorador vai fazer a visita técnica, o cliente vai fazer a visita técnica, só que às vezes essa visita técnica não acontece no horário que vai acontecer a cerimônia. Né? Então, eu não estou dizendo que estão errados, mas assim, em algum lugar isso precisa ter essa observação, sabe? Porque na hora alguém vai levar a culpa. Sim. Né? Então, se a gente tá... E geralmente quem leva a culpa é o assessor, vocês sabem, né? Sim. Então por isso que Vocês sabem, né? Por isso que a minha pergunta a iluminação, ela é um serviço à parte, porque precisa de um especialista. É a parte. Sim, mas assim, esse à parte, assim como a sonorização tem a banda e tem a sonorização, né? Sim. Tem, sei lá, tem o buffet, mas muitas vezes, às vezes, tem a mesa de frios, que são fornecedores diferentes, a louça. Mas é então, assim, ó, a iluminação, ela viria mais para esse lado de estrutura, né? Mas não aí... tô dizendo que é da decoração, mas viria sim. para esse lado de estrutura, Mas né? aí tem uma coisa que acontece em algumas situações, que é o quê? Tu falaste sobre a sonorização. Hoje em dia tem muitos DJs que trabalham com iluminação. Sim. Não é um problema. Não é um problema Muitas de verdade. vezes é uma solução. É uma solução. Rápida. Porém, eles trabalham com um tipo de iluminação que são os par LEDs.
Entendi. Às vezes, eu não quero julgar um fornecedor pelo serviço que ele está oferecendo. Uhum. Eu sei que né, eles cobram por ponto, enfim. Já tem o ponto ali, distribui pelo salão, coloca os parLEDs nas pontas de colunas, atrás da mesa, enfim. Só que essa iluminação, ela não é uma iluminação, ela funciona. Mas pra cerimônia Só que ela não funciona. mas aí que tá. A iluminação de parLED, que geralmente é a que o DJ oferece, hoje tem alguns DJs que já ficaram muito chateados comigo, mas hoje eles já sabem o que eu gosto. E eu já pergunto, quem é o DJ? Se for tal pessoa, ela tem a iluminação que eu preciso. Então pode se fechar com ele. Agora, se não tiver o que eu preciso, tem que fechar com uma empresa especializada. Por quê? A iluminação parLED ela é colocada no chão. Uhum. Nunca uma iluminação que é colocada de baixo para cima vai iluminar um valorizar. arranjo Uhum. de mesa de Vai doces. valorizar. Sim, sim. Aí a gente trabalha com o quê? Com o PIN-BIM, que é uma iluminação que vai toda aérea. Sim. Eu sou totalmente a favor da iluminação aérea, porque ela vai direcionar arranjo de mesa, de mesa de doces, de mesa de convidados. Tem uma quantidade estipulada, geralmente a gente ilumina tudo. O importante é que você esteja com a festa funcionando e cada item esteja iluminado. Desde o arranjinho que está em cima da mesinha de bistrô, ao que está na mesa do lounge, a mesa de convidados. Porque se não tiver uma iluminação adequada, já acaba com a tua foto. Uhum. Não adianta eu ter uma mesa de doces lindíssima, com vários arranjos, com iluminada. detalhe, com castiçal, com peça, se não vai estar escuro. iluminada. Vai chegar, aquilo ali não vai valer nada. Então você acaba perdendo o teu verdade. investimento. Tudo que tu investiu lá não vai aparecer. Na cerimônia, a mesma coisa. Se a cerimônia começa 4 da tarde, eu sempre pergunto, na minha reunião de briefing, eu sempre pergunto, que horas está marcada a cerimônia no convite? Porque geralmente o convite está um horário e a cerimônia começa outro. Só porque as pessoas não chegam no horário. Exato. Nossa. Aí hoje a E gente tem aí- trabalhado com a questão dos 20 minutos E antes. aí as pessoas já aprenderam que a gente trabalha com a questão dos 20 minutos antes e eles estão Deixa. chegando 20 minutos depois. Deixa E elas aí aprenderem. eu sempre falo também sobre a questão de escolher um horário que você tenha tempo de luz natural. Sim. Quando escolhem, por exemplo, 5 horas da tarde em um local que tem morro na lateral, Sim. que tem uma estrutura que você já sabe que vai perder o sol, eu já falo, tem que ter iluminação na cerimônia. Não vai terminar no escuro. Senão vai terminar no vai escuro. terminar no escuro. Vai terminar no escuro. Então, Fato. acho que é um item Real. Aí vem o muito fotógrafo, importante. a pressa. Desesperado. Eu tenho uma outra pergunta polêmica, também para o momento da cerimônia. Quando você vai fazer um layout de uma cerimônia externa e você vai fazer a visita técnica, você observa a posição do sol? Vou responder por quê. Ele bate Antes que na tua tu cara, fala. Olha, eu já fiz Sim. cerimônia olhando para baixo o tempo todo e lacrimejando muito, porque o decorador escolheu que daquela forma era a forma mais linda para aproveitar o que tinha da natureza e tá. Era só ter colocado numa diagonal, não precisava ter Exato. ficado reto. Ia pegar um ângulo diferente, mas ia continuar lindo e tal. E aí eu cheguei na cerimônia, eu cheguei no local e eu fiquei assim bem assustada. Ao ponto de o casal não conseguir nem na hora dos votos ficarem de frente um pro outro, porque era um sol muito Que a luz forte, era um bateu horário bem. muito intenso. Né? Era 3:30 da tarde de um março, que ainda o sol tá bem A intenso. incidência solar é bem alta. E o casal não conseguiu e tinha uma simbologia muito linda que eles trouxeram, um punhado de terra, cada um do seu país, e misturavam, e aí as pessoas iriam participar de alguma forma, e não foi possível por causa dessa questão do sol. E não foi só essa vez, né? Essa vez foi a vez que mais prejudicou o casal. Das outras vezes o casal ainda dá um jeito. Mas assim, ó, já tive situação que eu não posso colocar o casal de frente um pro outro, porque imagina, se o sol tá direto no meu rosto, imagina Meu o Deus. casal quando fica ali de frente um pro outro. E aí eu fico pensando, eu entendo do layout, eu entendo, quer fazer na praia, quer o mar de fundo. Gente, mas se coloca numa diagonal, também dá certo. Aí eu Aí eu fico já pensando, assim,
como é difícil, né? Alinhar o que é o ideal para cada Eu sou muito serviço, prático. para cada coisa, né? Eu sou muito prático e realista. Por exemplo, fevereiro e março, eu queria casar na praia. No sol, isso vai te torrar 4 horas da tarde. O sol sim. tá alto. Sim. Mas muitas, principalmente quem vem casar de fora. Quem vem de outros estados casar aqui em Floripa, quer casar na praia. Sim, eu já fiz Beleza. casamento em dezembro, 2 horas da tarde, Beleza, eu tive mas insolação nas minhas pernas. Eu imagino, mas assim, tem que ser realista com a coisa de, olha, o sol, essa hora tá muito forte. Vai acontecer isso, aquilo, Eu outro. também Vamos questiono. vamos adaptar. Pro bem de vocês, pro bem do convidado, pro bem-estar de todo mundo, entendeu? Aí vai também do assessor ter o jogo de cintura, de saber falar isso, né? E jogar a real na prática. Olha, vai acontecer isso. Vamos fazer então dessa forma que vai ficar melhor, vai ficar mais confortável, mais seguro. E tu vai ter o teu casamento o profissional que vai decorar, acolher também, né? Falar a mesma linguagem. Porque eu já vi cabo de guerra nesse sentido. O assessor falar uma coisa... Por isso tem que ter Sim. Por isso então, tem que estar em depois, conjunto. Sim. é Tem que isso. ser muito E combinado. acho fundamental o cliente compreender isso. E isso, o momento da indicação tá aí. Pra Sim. mim, a indicação, ela acontece... Às vezes as pessoas dizem assim, ai, porque fulano tem sucesso. Eu fico perguntando assim, né? Como o sucesso, ele tem, claro... significados diferentes para as pessoas, né? Para mim, uma equipe de sucesso é uma equipe que se alinha e que um é retaguarda para o outro começo no ao fim. momento que Sim. do começo ao fim. Sim. Então, quando eu tomei o choque, eu tomei porque um fornecedor achou que eu estava de birra. Então, aí, eu fui lá, mesmo porque o casal queria todo mundo descalço, e ele me deu um microfone com fio, sem ter feito os devidos cuidados. Eu tomei choque na frente de todos os convidados, eu passei mal, tiveram que atrasar o casamento, eu morri de vergonha, morro de vergonha até hoje, morro de pena do casal, entendeu? Porque trouxe para eles uma preocupação que eles não precisavam para aquele momento. Não para aquele momento. Né? Então, assim, a gente já teve, né, Rodrigo, situações de que a gente estava fazendo o casamento e aí a onda veio e tal. Gente, isso aí é natureza, tudo bem. A chuva veio na hora. A chuva veio, a gente dá uma corrida, paciência, mas eu também não posso chegar e largar tudo e sair correndo. Sim. Existe ali uma responsabilidade. Todo mundo tem a sua entrega. E existe também a questão do te precaver com o que pode acontecer. Se tá um tempo fechando, já monta um plano B, qualquer coisa, é isso que vai acontecer. Entendeu? Aquele casamento de novembro, que a Sim. gente fez tava pra chover a qualquer momento, mas a gente insistiu em fazer na beira da lagoa, porque era o sonho do casal. Sim. O que a gente combinou com os padrinhos? Qualquer coisa, corram pra dentro, eu só entrego um guarda-chuva pro casal e pra ti. Isso. E foi exatamente o que aconteceu. Foi, exatamente. E foi uma chuva ali de 1 minuto. Gente, só pra tirar todo mundo do foi lugar. É sério? Foi só pra tirar todo mundo do lugar. Foi segundos, assim, eu não sei nem se deu 1 minuto, mas pareceu assim que... Foi uma nuvem, passou, bum. Foi uma nuvem que passou, e aí deu certinho, né? Eu não parei, a gente, claro, né, deu aquele minutinho. Também as pessoas saíram, mas também não saíram desesperadas. Não. E aí, depois, tava tudo muito bem alinhado, né? Tava tudo muito bem alinhado. calma também foram voltando. E ainda deu arco-íris e ainda voltou a dar sol. Sim. Sabe? Eu já tive cerimônias, principalmente lá no estaleiro. O estaleiro é muito imprevisível, né? Eu já tive cerimônias no estaleiro que, do nada... A gente tava com sol, do nada virou o morro, veio aquilo. E aí, todo mundo vendo a tempestade chegar e ninguém me avisou. E eu ali celebrando. Os fotógrafos já tinham visto, o filmmaker já tinha visto, o cerimonialista já tinha visto, o pessoal da música já tava recolhendo. Só esqueceram de me avisar. Costa, né? Porque assim, ó, passou o momento da aliança, gente. O negócio é chegar nas alianças, né? Passou o momento das alianças, a gente pode encerrar. Né? Não... mas tinha uma simbologia. Gente, tá chovendo, vamos encerrar bonito. Ninguém me avisou, pois foi eu pedir o beijo. Debulhou chuva de um jeito que molhou tudo que vocês possam imaginar. E aí a cerimonialista já estava ali com um guarda-chuva para cada noivo, pro noivo, um pra noiva. E aí todo mundo depois pra mim assim, ai, ainda bem que você finalizou, que a gente tava vendo a chuva vir. Aí eu assim pra ela, por que tu não me avisou? Ai, não quis te atrapalhar. Eu disse, gente, eu sou me atrapalham por coisas tão bobas, com chuva, né? Vocês sabem. E às vezes sinal, né? Se tem algo que me tira... Faz um negócio assim, ó. Se tem algo que me tira do prumo no dia do evento, é a questão da chuva. Mas tira todo mundo, né? A equipe que trabalha comigo, as minhas assistentes, elas sabem. Quando é um dia que a gente tem um casamento ao ar livre,
e que o tempo tá meio barro, meio tijolo, ela já vem meio que preparada para meio que ser terapeutas. Porque não é que eu tento não transparecer, mas é algo que me corrói até aquilo passar, aí depois a gente relaxa, entendeu? Teve aquele que a gente fez lá no estaleiro também, no Hidra, né? Que também tava aquele vento, aí lá Meu era Deus, ventania. o vento. Nossa. Gente, não choveu? Não choveu. Mas aquela Carregava areia, tudo. a areia lá é grossa, não é uma areia que voa. É. Mas aquele dia, a areia assim, ó, a minha perna Doía. tava arranhada, doía. Aquele dia, aquele casamento, tive muito perrengue, né? Do começo ao fim. Aquele dia Aquele foi... dia eu vim pra casa orando pela vida do Rodrigo. Aquele Foi. dia. Vocês A foram gente pra um canto orou na rezar. cozinha, a gente orou na Elas cozinha. foram pra um canto fomos. rezar, porque a coisa Fomos. era... Ai, meu Deus. Não, era A gente tava muita... na cerimônia na era- praia Meu Deus. e a gente olhava pra dentro do salão e a luz apagava assim do nada. E o gerador não dava conta. Meu E Deus. era uma coisa assim... Depois a gente descobriu surreal. que era a fiação do lugar. que Fiação, tava- pegou fogo no É, negócio. né, enfim. Ai, gente, você não tem ideia. Mas assim, aí a cerimônia também atrasou bastante aquele dia, né? Sim. Por quê? Uma hora e Porque aí tinha a música e aí o gerador não aguentava a energia. Ai, meu Deus. E aí não tinha como começar porque não ia ter sonorização. E o vento, aí eu assim, só pensava assim, meu Deus, um casamento todo ao ar livre. A decoração, tudo vinha abaixo, assim, foi surreal aquele dia. Eu celebrei um casamento no dia do ciclone extratropical, lá no Vila Sonali, foi das duas meninas, lindas, maravilhosas. E a gente atrasou tudo que deu, né? E tava fechado de tendas, mas mesmo assim, o vento, gente, fazia assim, aparecia uma pessoa no microfone assim, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Aí... Vento às vezes é pior do que a chuva. Sim. Sim, só que aí Porque- chegou uma hora que era tudo junto, né? Telha voando, tudo. E os convidados tentando fazer cara de paisagem, tipo, a gente vai pro local ou não vai. Aí eu fui lá, conversei com as noivas e disse assim, olha só, a gente tem sonorização. As pessoas estão cobertas. Vamos fazer. Qualquer desconforto, eu paro e eu fico aqui até o horário que for, mas vocês saem casadas daqui. Ou a gente deixa tudo pra amanhã de manhã, eu durmo aqui e vai dar certo. Aí elas, não, então vamos fazer. Gente, assim, elas olhavam pra mim e eu ali, elas dizem até hoje assim, nossa, Ali, tu tava com uma serenidade. Eu tava vendo aquela tenda Não levantar. transparecia. Só que assim, poxa, elas vieram do Rio Grande do Sul. No dia que nós fomos fazer a reunião para elas me conhecerem pessoalmente, foi lá no Vila Sonali. Tava um dia lindo, sol. Elas viram as fotos dos casamentos que eles já tinham feito, que eu já tinha feito lá. Então, sabe, elas escolheram aquele lugar porque era praia, porque era mar. Mais de 50 convidados vieram do Rio Grande do Sul. E aí eu pensei assim, estavam todos prontos, estava tudo ali. Tinha tudo um porquê, né? Sabe? Então eu pensei assim, cara, essa vai ser a cerimônia mais incrível que elas já viram, que essas pessoas já viram. E aí a gente ficou lá atrás, né? Eu fiz a cerimônia toda atrás. E aí eu trouxe uma cerimônia bem íntima e chamando as pessoas assim, ó, antes de começar a cerimônia, eu não falei no microfone, eu fui de mês em mês e conversei com as pessoas, assim, olha, eu preciso que vocês estejam entregues nessa cerimônia, elas precisam sentir a energia de vocês e tal. No outro dia, não tinha uma nuvem, aquele céu de brigadeiro e tudo. E aí, o que aconteceu? Elas foram lá e fizeram um ensaio fotográfico incrível, ficou lindo, e tava todo mundo curtindo, todo mundo feliz, por quê? Mas também foi uma união de todos os fornecedores. Sim. Todo mundo ali, um foi retaguarda pro outro. Na hora da cerimônia, às vezes as luzes piscavam, aí os meninos foram lá, colocaram LED. O pessoal do Vila Sonali, eles foram incansáveis. O pessoal que montou a tenda para eles estavam lá, ficavam tirando as águas. Então, assim, como é importante A união quando do time. cada um do time dá valor para a entrega do outro Sim, naquele com momento certeza. e onde o outro exalta. Então, assim, ó, eu passei pano nas cadeiras, o Kennedy estava lá me acompanhando, ele ajudou a reorganizar as louças, porque aí recolheram tudo, né, por causa que estava molhando e tal.
Meu Deus, eles lavaram todos os pratos porque tinha caído água da chuva. E a gente ali naquela força-tarefa, você acha que eu me preocupei se eu tava maquiada, se eu tava de salto, se eu tava isso? Não! Nesse então, momento, tu só quer entregar. Então, é isso. Só e quer nesse fazer momento, acontecer. tu só quer fazer acontecer. Se eu tivesse que servir, eu ia servir naquele momento, sim. sabe? E os convidados ficaram emocionados, tá? Eles ficaram emocionados e os pais dos noivos depois, emocionadíssimos, foram lá no microfone e agradeceram todo mundo porque disseram assim, o dia até pode não estar lindo lá fora, mas o que eu vi aqui dentro, pra mim, é Sim. como se o sol tivesse raiado pelas nossas filhas, porque ele falou assim. Então é isso. E a gente acha que essa união, que essa retaguarda, que tudo isso não alcança os convidados. Com Alcança. certeza, Sim. Alcança. Alcança, sim. As pessoas percebem quando tu tens um time que tá junto. Isso. E as pessoas percebem quando há algum problema. Aham. Sim. Percebem, Entendeu? Por sim. mais que tu não transpareça, por mais que tu seja discreto, que tu chega, galera, vamos tentar camuflar a coisa. Mas tem gente que é muito ligada Sim. e percebe isso. Sim. E assim, ó, eu acho que é muito gostoso quando os convidados começam a ir embora e começam a procurar cada pessoa da equipe para dar tchau. Sim. Eu lembro que quando eu era assessora, as minhas meninas diziam assim, eu ganhei até um abraço, olha, muito obrigada, os garçons, né? Eu fico pensando assim, esses dias eu fui fazer Isso é o melhor retorno que a gente tem na hora, porque tu sim. sabe Aham. que saiu tudo como tu Tudo planejou, como e que tu alcançou o que tu objetivo, pensava. É né? isso. Teve uma equipe de garçom que eu gosto muito deles, eles são muito especiais, porque eles têm esse atendimento mais humano, sabe? Sem pressa pra fazer o evento acabar, eles estão Sim. ali pra servir mesmo. Não é aquela coisa de quero ir embora, terminar Ai, embora. gente, quando eu tinha Deu 8 uma horas, equipe... acabou meu Não. horário, agora é extra. Quando eu tinha uma equipe que chegava e dizia assim, aí até que horas que tu vai? Que hora que tu acha que vai? Eu disse assim, olha, o teu contrato é até as 4 da manhã, então eu espero que vá até as 4 da manhã. Porque é isso que eles merecem. Se eles pagaram para ir até essa hora, Sim. que eles tenham pessoas do lado deles para levar esse evento até essa hora. Porque eu acho muito triste quando o casal tem uma expectativa e acaba a festa 3 horas antes, né? E aí, eles disseram assim, nossa, Ali, eu sinto falta de quando você ia fazer o evento, e aí a gente tinha aquele momento que a gente dava as mãos, que você agradecia por cada um ali, e fazia a gente lembrar que aquele sonho ali, daquele casal que a gente estava fazendo, também realizava os nossos sonhos. Aquilo ali me abriu muito a mente. Hoje eu venho trabalhar sempre muito feliz, porque eu tenho objetivos, eu tenho sonhos, eu tenho tudo isso. E uma outra coisa é que você nunca mudou. Você sempre chega e vai lá e cumprimenta todo Cumprimenta as mundo. pessoas. Sim. Eu, às vezes... Desde o porteiro, o garçom, isso. equipe de cozinha. Não, mas agora eu não sou mais assessora. Não, Gente, não existe isso. não existe Faz toda a isso. diferença. Todos nós estamos ali. Se eu quiser um copo d'água, às vezes eu tô lá no altar, tô seca, mas eles nem estão no horário deles. Só de eles estarem assistindo a cerimônia, daqui a pouco já aparece um copo de água ali no altar. Então, assim, ó, já teve evento. Todo mundo tem a sua importância dentro E de uma assim, festa. Todos. Já teve evento que eu cheguei, eu vi que algumas coisas estavam se alinhando. Eu não fui lá fazer a louca. Ai, oi, gente, tudo bem? Não sei o quê. Sim. Não, o que eu fiz? Fui lá, fiquei no meu cantinho, daqui a pouco eu fui lá. Aí sim eu fui falar com as pessoas, fui cumprimentar, porque às vezes a gente tem que ter esse discernimento também, que nem toda hora é hora. Sim. Porque muitas Às vezes a tá gente... na hora resolvendo um BO Isso, e tem gente ou chegando. é a finalização, né? Porque imagina, se a cerimônia é às 4, eu chego lá às 3. Muitas coisas ali estão na final. As duas últimas horas do evento é a hora que, assim, ó, às vezes tem 50 pessoas chegando ao mesmo tempo pra entregar tudo. É E verdade. aí, a gente, assessor, que tá comandando tudo, a tua cabeça tá em 1000 pontas tentando resolver as coisas. E já tens que recepcionar, muitas vezes, A convidados que estão chegando, Sim. né? Os fornecedores que vão atender cada um no seu momento. Eu lembro uma vez que a gente tem a cabine de fotos, né? A Red Cabine. Vou fazer um jabá aqui. E uma vez o Kennedy chegou para montar, ele sempre... o Kennedy, ele é ansioso, tá, gente? No dia que ele tem evento, ele não dorme direito, ele é extremamente ansioso. E aí ele queria montar na sexta e não... Disseram para montar no sábado de manhã. Aí ele chegou lá para montar, disseram, uma pessoa falou que era num lugar.
Depois, quando deu 10 horas, ligaram pra ele, disseram, a gente precisa que você venha trocar, aí era outro lugar. E quando deu 4 horas da tarde, dizendo, não, você vai ter que tirar daqui, porque agora descobriram que essa porta aqui é do não sei o quê. Aí eu fiquei Meu Deus. assim, Gente, cadê o alinhamento dessa equipe, galera? Então, é sobre isso. É por isso que eu perguntei da iluminação, é por isso que eu perguntei do aparador, é por isso que a gente pergunta de tudo. Por quê? Porque às vezes são detalhes tão pequenos que aí, assim, se eu chego lá e não tem um aparador, eu vou estressar o decorador, eu vou estressar o cerimonialista. Não porque eu vou exigir, é porque eu tenho certeza que eu vou buscar um meio de fazer o meu trabalho. Mas hoje em dia já é uma coisa que está no meu checklist. Com o casal na última reunião. Vamos ter aparador na cerimônia? É engraçado. Porque, vamos ter iluminação? Vocês viram se lá tem iluminação? Sim. Porque, né, é uma preocupação. E, no fim, às vezes, essa lembrança ajuda o cliente também a ter consciência, né? Mas é muito engraçado isso, porque vai muito de profissional para profissional. Engraçado falar agora sobre o teu checklist ter um aparador. Às vezes me dá um nervoso, que aí eu recebo lá... Por exemplo, eu receber uma mensagem do celebrante me perguntando se tem aparador, eu já me pergunto, meu Deus, o que ele tá querendo saber se vai ter aparador? É óbvio que vai ter aparador. Não mas é porque, óbvio. É que não. pra gente é muito óbvio. Pra É que gente, não é óbvio, querido. mas é porque Não pra é. gente que é profissional, que tá, né, nessa questão de ter tudo que é realmente necessário, pra gente isso é uma coisa óbvia. É que não é. Microfone, Mas pra muitos iluminação. não é. Iluminação. Mas pra muitos não é. A questão da tenda, bom, eu resolvi de duas formas, né? No meu contrato. É que assim, gente, o contrato da gente é lindo, né? Mas na prática, muitas vezes... Mas na prática, a gente quer ficar até o último minuto. Eu já finalizei uma cerimônia na chuva, porque eu botei o casal na proteção e eu fiquei na chuva. E aí eu encurtei a cerimônia porque não tinha mais ninguém ali. E depois eu recebi um textão da noiva falando que eu fui antiprofissional porque eu terminei a cerimônia antes de ter falado todo o texto. Mas isso me ensinou bastante, porque a gente sempre aprende fazendo. A teoria, ela é muito linda, mas a teoria é validada com a prática. Sim, sempre. Ou a prática é validada, né? É isso, fazendo. E aí, hoje eu tenho assim, eu tenho no meu contrato que se começar a chover, eu vou abrir o meu guarda-chuva transparente que vai estar do lado do altar, e aí eu vou seguir. Se o microfone for com fio, eu não vou fazer a cerimônia descalça. E aí, o que isso me fez? Isso me fez adquirir tapetes. Vocês estão rindo? Eu sei o que eu passei com aquele choque, entendeu? Sim. Eu passei mal. E a vergonha, gente, assim, ó, a vergonha, porque os convidados viram. Foi tenso. Então, assim, eu fiquei pensando. Pra praia, eu comprei um tapete bem clarinho e mandei emborrachar ele. Porque tem profissionais que simplesmente acham que é estrelismo nosso. E ninguém pergunta o porquê. Então, quando eu vou falar... Né, aí, no meu contrato tem, né? Aí eu boto ali, o ideal é ter 2 microfones. Aí já me chamaram de tudo, tá? Aí eu disse assim, poxa, é tão chato quando tu tá numa cerimônia. Acaba a pilha, não tem uma pilha pra colocar, ou o microfone começa a falhar demais. Eu entendo que tem lugares que tem muita interferência. Ok. Mas tem vezes que você vê que aconteceu alguma coisa e aí você não tem um plano B, aí você tem que fazer no gocó, aí você vai gritar? Não vai gritar? Então, isso tudo, todas essas coisinhas... Então, assim, ó, a questão do aparador está no meu contrato, a questão da iluminação está no meu contrato, porque tudo isso tem o nosso bem-estar. E, às vezes, naquele final de semana, a gente não tem só aquele evento. E se eu adoecer? Como é que eu vou honrar o contrato do outro dia? E tem tudo isso, e sem contar que as pessoas se sentem incomodadas quando tem alguma coisa errada também com a gente que está prestando serviço. Né? Então, a questão da tenda. Nossa, quando eu era assessora, 2 coisas tinham no meu contrato. Eu não aceitava fazer nenhum evento sem gerador. Depois de eu passar perrengues, porque... É um investimento de, R$3.000 um gerador? 2.500, 3.000 hoje. Que vai fazer o teu investimento de 100 mil acontecer. É que nem seguro de carro, a gente paga pra não usar. Pra não usar. Mas se der algum BO na hora, vai estar ali. Vai tá ali. E 1 minuto a tua festa tá E a
rodando de tenda, novo. ela é a opção de segurança para que o teu sonho continue de certa forma externo, Sim. né? E se não tem lugar interno, a tenda precisa ter. Ela Precisa existir. E aí, claro, você vai ter um pouquinho mais de investimento, porque aí você tem que pensar na iluminação. Então, eu já tive situações que pensaram na tenda, mas não pensaram na luz. Eu também. E aí, mesmo sendo 4:30 da tarde, Num dia de chuva, num dia de chuva, logo tá escuro. tudo escuro. Uhum. Então, por isso que eu trouxe essas questões. Ah, mas ela só fala da cerimônia. Claro, eu sou celebrante, é a minha Não, área de quer ver atuação. quer ver a né? lama, né? Quando a gente vai, tem um tapetinho pra... Mas, Aí pra você ali é na lama. Já me colocaram nas raízes de uma árvore e eu quase caí 2 vezes. Porque nessa coisa de sair e voltar, chegou uma hora que eu disse, não saio mais daqui. E colocaram um aparador tanto pra trás que ou a gente fica na poça, né? Ou é verdade, gente. Verdade Isso secreta. vai o nosso Verdade sapato, vai a nossa saúde, porque você fica ali no gelado, vai a barra do seu vestido e tudo isso é custo. Mas Né? isso é. E às vezes a gente vê que é só uma falta de pensar na pessoa que vai ficar No aqui. próximo. Imagina um aparador todo recuado e a pessoa ia ficar em cima das raízes da árvore, as raízes expostas. E eu fiquei pensando, meu Deus, a pessoa não Não parou pensa. pra pensar que ia um ser humano ali atrás, né? Vocês sabem, eu brigo até o último minuto pelo sonho do casal ideal. Sim. Mas chega uma hora que eu olho, não, agora vamos prezar pela segurança. É. E eu mudo todo o plano se precisar pela segurança do casal, do convidado e dos profissionais. Uhum. Porque não adianta você bater na tecla de uma coisa que não vai funcionar, que daí vai ser um problema gigante, vai ser um perrengue danado Sim. na hora pra todo mundo. Desconfortável, não é seguro. Então, e aí existe... isso a profissão te dá com o tempo. Uhum. O tempo que tu... Não, agora eu preciso ter a decisão de mudar. E tu peitar isso pro casal. Pra quem for. Que o casal, na verdade, ele vai chegar pra você, faz o que tu achar melhor. Mas vai ter as tia que vai dizer, mas a minha sobrinha sonhou. Não, Aham. minha senhora, agora é a hora de a gente pensar na segurança do casal, É. do evento como um todo. E assim, ó, às E você vezes peitar, a chuva... saber peitar aquilo ali. Não é só chuva, né? É Chuva, chuva, é vento, trovoada, é que raio, é o que for. Aí bota todo mundo de sombrinha, tá? E dá um raio. Gente, isso é fato. Mas a gente traz é histórias realidade. que... Meu Deus, a gente... São reais, É né? que chega um momento que alguém tem que tomar uma atitude. Alguém É. tem que... Não é Aham. nem a favor do sonho do casal. E eu acho que é mais pela lógica Pela e segurança também mesmo. pela Segurança, segurança né? do evento. Principalmente. Eu sempre respeito muito a decisão do cerimonial, mas do assessor e cerimonialista, mas tem muitas vezes que eu sinto que eles não têm voz ativa para dizer o que é segurança e o que tem que mas ser é feito. difícil. Difícil. Mas é difícil. Isso é com o tempo. Nossa. Mas, Isso é com o tempo. mas a gente sente às vezes a necessidade. E eu sempre tenho essa questão de me impor e sempre deixar isso muito claro com o casal. Bom, o Rodrigo sabe, a gente já trabalhou várias vezes juntos. Aquele de abril, que a gente E- mudou na hora. E assim, eu acho que você luta eu lembro desse. você luta Eu vi. pelo sonho do casal até um certo Até um- momento. Ela Sim. veio de Paris casar aqui na praia. Choveu um monte na sexta. O sábado amanheceu melhor. Aí no meio-dia a coisa meio que fechou. A gente montou o plano B. Mas aí deu 2 horas da tarde. Não, vamos fazer o A. O A. Aí 3 horas fechou de novo. A gente, não, agora vamos seguir. Eu lembro que o pessoal da música da cerimônia meio que renou com a gente. Disse, olha, amigo, olha só. Ela veio do outro lado do mundo para poder casar aqui no pé na areia. Tá, o decorador deixou uma equipe prontinha aqui só para fazer esse trajeto. O teu é só botar o som pra frente, mais nada. Então, assim, vamos se ajudar. E aí, nesse momento, tu tem que ter voz ativa. Não, eu vou fazer. Se tu quiser deixar aí, tu vai deixar, mas assim, ó, é o sonho do casal que tá em jogo. E aí, quando você joga isso pro cara, ele vai estremer na base. Ele, não, ok, vamos lá. É. Ele pediu daí pra mim, eu preciso então de tantos minutos pra poder arrumar o som. Beleza, ok. Arruma o som, eu vou te esperar. A noiva vai te esperar. Por causa de 20 minutos, eu tenho certeza que ela vai te esperar e não vai achar ruim. E aí a gente, literalmente, a gente passava a cadeira pelo vidro lá do espaço. E ficou lindo. E não choveu. E não deu aquele sol forte. Não deu vento. O de Não Blumenau, deu nada, né, Dé? nada. Uhum. Não. A Déia me acompanhou numa cerimônia agora recente, 15 dias atrás.
em Blumenau tava 70% de chuva e era no meio de um monte de montanhas, literalmente assim, lá no interior do vale do interior. E aí a pessoa que tava montando ali falou assim, eu vou esperar mais meia hora. Aí eu assim pra ele, não, vamos de plano A. Porque assim, eram uns 60 convidados, né? Uhum. Eram 60 convidados. Então, o salão era do ladinho. Dava pra dar uma ligeirinha. Era esse o nosso caso. Era 60 convidados. Isso. Então, é mais fácil de você administrar. Era na frente de uma casa. 5 passos, os noivos estavam na sacada da casa. Eu disse, não, vamos. O meu guarda-chuva transparente estava ali do ladinho pra mim e pro casal. E aí, o meu combinado com os convidados também foi isso. Gente, só não vão sair correndo desesperados. Saiam e eu vou continuar com o casal. Aí, falei com o pessoal da foto e falei com o pessoal do vídeo. Olha, eu vou ficar com eles. Depois, se vocês quiserem, a gente encena algumas coisas e tal, né? E deu tudo certo. A gente terminou, acho que deu uns 10 minutos que a gente terminou, aí começou a pingar, né? Mas a gente compra o sonho do casal. Sim. Assim como tem atraso, eu tô ali. Sim. Fico desesperada, porque isso interfere na minha entrega, na entrega do fotógrafo, na entrega do filmmaker. Todo mundo fica desconfortável. Um atraso sempre vai parecer que a cerimônia demorou mais do que ela realmente demorou, porque já tá muito esperando, né? Mas às vezes, às vezes uns minutinhos a mais, um a menos, pra que a gente consiga chegar à expectativa deles. Por exemplo, dessa cliente que veio lá de Paris pra casar aqui, não custava, sabe? Não, a gente faz, meu Deus, eu já esperei 3 horas pra começar uma cerimônia pra decidir. Rodrigo, lembra, né, Rodrigo? Chegou uma hora que eu disse, não posso mais esperar. 3 horas. A gente tinha 3 horas pra eu chegar no outro evento com segurança, com tranquilidade, né, Rodrigo? Aí a maquiadora atrasou tudo, foi um caos. É uma série de fatores, né? Sim. E aí eu fico pensando assim, eu estava arrasada pensando, meu Deus, quem que vai fazer o casamento? Porque eu precisava ir. E eu estava num lugar que não tinha comunicação. E foi bem tenso. A sorte ou não, quando eu consegui chegar na BR, eu fiz o casamento em 18 minutos. Quer dizer, eu não fiz o casamento, né? Tu leu, encerrou e é isso. Eu dei as boas-vindas, eles falaram os votos, eu chamei as alianças e tchau. E mesmo assim, o casal foi imensamente grato porque eu esperei e tudo. Só que a gente sai frustrado, né? Eu saí 100% frustrada, porque era uma história super bacana, era divertida. E aí, quando eu consegui chegar na BR, eu liguei pra outra cerimônia e ela assim, pode te acalmar que aqui tá tudo atrasado. Eita. Mas aí eu consegui chegar lá no horário do convite, pelo menos. Então, eu tinha mais aquela meia hora. Então, lá levou mais 1h30. Mas, assim, eu não suporto a ideia, como já aconteceu uma vez. Não foi culpa minha, a culpa foi do caminhão do peixe que virou na BR. De eu chegar e a noiva já tá me esperando. Mas ela não estava só me esperando. Metade dos convidados estavam na BR. Só que, gente, eu cheguei numa hora que eu disse assim, eu vou descer do carro e vou a pé. Porque daqui Itapema é 40 minutos, gente. E, de repente, eu coloquei o GPS só quando eu cheguei na BR. E aí, deu 3 horas. Vocês não têm noção. E aí, eu ali no grupo, todos os fornecedores eram de lá, só eu era daqui. Aí, quando chegou uma hora, quando deu 15 minutos para o horário do convite, eu já estava mais perto, já tinha passado a Porto Belo. Aí, o assistente do fotógrafo tinha moto, eu disse para ele vir me buscar de moto, porque eu vou de moto. E aí, depois, rápido, né? Depois o Kennedy chega. Então, a gente faz essas coisas, a gente quer comprar o sonho deles, mas a gente precisa principalmente que haja esse entendimento e essa troca de confiança entre o cliente e o fornecedor de que sempre o melhor será feito. E fornecedor, trabalhar em parceria com a equipe é sempre melhor. Isso é essencial. Fundamental, Tudo né? flui. Por bom andamento de tudo. Tudo flui. E Meu Deus. Eu sempre falo pra minha equipe que eles precisam... Eu sempre falo, vocês trabalham com isso, vocês trabalham comigo dentro da minha equipe, mas vocês têm que amar o que vocês estão fazendo. A gente trabalha com deadline, então
o nosso objetivo é entregar 1 hora antes da cerimônia para que o fotógrafo consiga captar a imagem, para que não tenha aquele apuro, o cerimonial possa botar o que tiver que colocar nos bancos ou nas cadeiras, enfim. Mas eu sempre falo para minha equipe, se a gente tem uma previsão de mau tempo e a gente vai tentar fazer com que aconteça, né? Vocês estão aqui dispostos a ir até o final comigo. Se eu não puder estar ali, mas pelo menos alguém da equipe vai ficar ali responsável para que isso aconteça. Se tiver que mudar arco de cerimônia, se tiver que desmontar e montar em outro lugar, se tiver que trazer cadeira, tapete, atrasar e tiver que fazer acontecer, a gente faz, a gente segura. Só que existe também uma questão de bom senso. Às vezes tem espaço que a gente não consegue fazer isso. Tem alguns locais que a gente não consegue trabalhar com essa logística de esperar dar ruim para fazer dar bom. Sim. Não dá. Sim. Então aí eu acho que é muito uma questão de bom senso, de conversa, de confiança e de mostrar também para o cliente que, ó, não vai dar aqui, a gente vai ter que fazer ali, mas vai ficar bonito do mesmo jeito, você vai ser especial. Então, acho que é muito disso. E o principal, eu acho que é a boa vontade. A gente não quer montar uma decoração e sair correndo, ir embora, terminar. Não, a gente quer entregar o nosso melhor. Então, se tiver que ficar ali acompanhando, a gente vai ficar... a gente sabe que depois da cerimônia, por exemplo, quando é na praia, a gente sabe que depois da cerimônia o pessoal vai tirar foto, tem o tempo dos noivos, então deixa eles bem à vontade. Vai ter convidado que vai querer tirar foto no arco. Então, a equipe fica ali aguardando e isso tudo tem que fluir de uma maneira tranquila, sem pressão, né? Com boa vontade, com carinho, porque é um cuidado que a gente tem com isso também, com essa entrega. Tá certo. Bom, eu por mim ficava aqui até mais amanhã ou Tem depois papo, né? conversando. Tem papo. Não se esgota, porque Não se esgota. a gente acho que o principal objetivo aqui é trocar uma ideia para conscientizar também que é servir, né? A gente tá servindo e para em algum momento da nossa vida isso voltar em serviço pra gente também. A gente preza e a gente luta e defende o sonho dos nossos clientes, mas como prestadores de serviço a gente também precisa que não só nós, equipe, uns comprem, né, a retaguarda do outro, mas que também os nossos clientes entendam que para a execução do nosso trabalho a gente precisa também dessa retaguarda, dessa consciência, né, dessa dedicação deles também em querer que seja tão especial para a gente quanto eles, porque a gente também precisa voltar para casa realizados. A gente sempre vai trabalhar pelo melhor para eles, no A e no B. Sim. Sempre vai ser pela melhor entrega. Sempre vai ser a pela mudança melhor que entrega. tiver que acontecer, isso. ela sempre vai ser pela melhor entrega e segura. Isso tem que estar bem alinhado. Acho que bem dá para falado. ficar isso como uma mensagem final, né, Rodrigo? Sempre é para eles e os planos são sempre para benefício deles, de todos, da segurança e para que aquele sonho continue sendo um sonho até o momento de fechar aquela porta e eles voltem para casa assim. Uau, aconteceu e depois virem só memórias que tragam sorrisos e emoções aos olhos. Meus queridos, muito obrigada. Nossa, foi um privilégio ter agradece. vocês aqui com a gente. papo bem Nossa, gostoso. Espero foi muito que tenham bacana. gostado, né? Muito bacana, uma experiência e muito legal. você aí que nos ouve e que irá nos assistir também no YouTube, por favor, contribua com a gente. Nós vamos disponibilizar aqui as redes sociais dos meninos para que vocês possam procurá-los, tirar suas dúvidas também, vir a conversar com eles um pouco mais sobre o trabalho deles. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É sempre uma alegria pensar que a gente trouxe um pouquinho mais de conhecimento para vocês e para vocês conheçam também os humanos por trás das empresas, né? Então é isso, hoje a gente contou um pouquinho sobre decoração, nessa conversa com o Éricles e com o Rodrigo, aqui junto da Deia. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer, gente. Obrigado. Pode contar. Pode contar? Pode contar. Pode contar! Pode contar? Pode contar? Pode contar!